Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Paulo Vasconcelos e este é o canal Matemática Básica. Esta é a 19ª aula da nossa playlist completa com todos os descritores que compõem a matriz de referência do SPAES, de 9º ano e de matemática, ok? Na aula de hoje a gente vai estudar o descritor 52, que tem por redação identificar planificações de alguns poliedros e ou corpos redondos. Bom, definindo poliedro. O que é um poliedro? Poliedros são objetos tridimensionais ou sólidos geométricos que possuem as seguintes características. Eles são formados somente por segmentos de reta, são objetos fechados, e suas faces são polígonos, né? São polígonos. Aqui alguns exemplos, olha só, hexaedro, tetraedro, octaedro, dodecaedro e cosaedro. Todos esses poliedros são sólidos, né? São figuras tridimensionais, em 3 dimensões, e são formados, observe, apenas por segmentos de reta. Não tem nenhuma face curva, não tem um segmento curvo formando, né, esses objetos, esses sólidos. Por isso que eles são poliedros, tá certo? E definindo corpos redondos. Corpos redondos são objetos tridimensionais, sólidos geométricos, que possuem ao menos uma face arredondada, pelo menos uma face arredondada. Se você for observar aqui nos exemplos, a gente tem o cilindro, o cone e a esfera, né? Aqui a gente percebe que o cilindro, né, ele tem essas laterais dele aqui, né, curvas arredondadas, né, e a face, as bases, né, em cima e embaixo também aqui do cilindro, elas são circulares, né? Não são retas. O cone, de igual modo, né? Ele tem aqui as suas laterais, aqui também arredondada, né? E a base do cone aqui vai ser um círculo também, né? Circunferência. E a esfera, né? É com o formato de uma bola, também toda arredondada. Lembrando que não precisa ser todas essas faces arredondadas para que seja um corpo redondo, né? Basta que uma dessas faces seja o formato arredondado, já é um corpo redondo. E, para ser poliedro, todas as faces têm que ser polígonos, ou seja, formados só por retas. Não pode ter nenhuma curva, nenhuma face arredondada. Tá bom? Definindo planificação. Planificação é a representação plana de todas as faces que compõem um sólido. Seja ele polígono, seja ele poliedro ou corpo redondo. Aqui a gente tem, por exemplo, olha só, um prisma de base hexagonal, olha, ele está sendo aberto aqui na animação e a gente consegue ver a planificação com todas as suas faces, né, planas. O mesmo ocorre aqui também com esse octaedro, né, é um formato como se fosse duas pirâmides, né, uma sobreposta à outra, pelas bases, né. Então, isso daqui seria a planificação, o objeto tridimensional representado de forma plana, ou seja, todas as suas faces abertas em plano, certo? Bem simples, né? Vamos para algumas atividades de fixação, olha só. Observe as planificações abaixo. 1, 2, 3 e 4. Qual representa a planificação de um cone? Olha só, pessoal. Fica bem fácil de você perceber e nada melhor do que colocando aqui a animação da planificação para você perceber isso. Ó. Figura 2, ela vai formar um cone, né, cuja base é um círculo, né, uma circunferência, e aqui essa parte superior, quando ela abre, ela fica igual esse daqui, né? Lembrando o formato do triângulo, não é triângulo, né? Mas lembra esse formato, tá certo? É uma parte de uma circunferência, na verdade, né? Um setor circular, tá bom? Então, fica fácil perceber que aqui é a figura de número 2, o item é o item C, tá bom? Vamos para a próxima atividade, que diz assim: Maria quer inovar em sua loja de embalagem e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Ó, e as planificações, né? Aí vem a pergunta: quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? Aí nós temos aqui os itens, né? Bom, vamos pegar essa daqui, ó. Melhor mostrar aqui a planificação para você observar, né? Aqui vai ser a planificação de quê? De um cilindro, né? Ó. Observe que é igual a esse, ó. O cilindro é fácil, ele é formado por um retângulo aqui na planificação e 2 círculos, sendo que tem que ficar um em cima
e um embaixo. Se ficar todos os dois no mesmo lado, né? Ou um aqui e outro na lateral, já não dá certo. Tem que ser em lados opostos, observe? Já esse daqui, se você for observar, olha aqui, ó, é a planificação de um prisma, né, de base pentagonal. O que é um prisma? O prisma é um tipo de poliedro, pessoal, que a base dele, ele tem duas bases iguais, na verdade, ó, em cima e embaixo são iguais, e as laterais são formadas apenas por paralelogramos, né, por quadriláteros, tá certo? Então você percebe que as duas bases são pentágonos, e os lados aqui são retângulos, ó. Então, isso é a característica de um prisma, que é isso aqui, ó, base pentagonal. Por fim, a gente tem aqui a representação de que, olha só, de um tetraedro ou de uma pirâmide de base triangular, observe. Né? Uma pirâmide de base triangular, que é justamente isso daqui. Dá para perceber claramente, né? Então, a gente percebe que o item correto é o item B, cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide. Ok, pessoal? Questão de número 3, que diz assim. Veja o sólido ao lado, aquele. Uma das planificações desse sólido é, pessoal, aqui é um cubo, né? A gente percebe que ele é um cubo. Aqui uma animação com a planificação dele. Observe que o cubo ele é formado por exatamente 6 faces, né? É o formato de um dado, né? Tem 6 faces. Todas iguais. Mas não é porque eu vou colocar 6 faces que, de todo modo, vai formar a sua planificação. A sua planificação tem que ser algo parecido com essa animação, né? E quando ela for se fechando ou se abrindo, vai formar, né, o cone, olha só, o cubo, olha só. Certo? E se você for observar, aqui não tem como você encaixar, né? Ó, se dobrar esse para cá, e esse para cá, e esse para cá, e esse para cá, não vai formar um cone, o cubo. O item B do mesmo jeito, olha só. Esse vai para cá, esse para cá, esse para cá. E esse também não vai dar. Então, a gente vai perceber que vai ser o item C. Certo? Ó, quando você dobra, esse aqui fica num lado, esse aqui fica no outro, esse aqui fica sendo a base. Certo? Aí esse daqui vai ficar um outro lado, esse daqui vai ficar em cima, e esse daqui vai ficar esse lado de cá. Certo? Então, esse daqui também não forma. Embora eles tenham 6 lados, 6 faces, aliás, mas a única que forma a planificação como esta é esse aqui, ó. Certo? Porque ele tem que ter 4 aqui e 2 aqui nesses lados, né? Podia ser esse aqui e esse aqui, como é esse, ou então esse aqui e esse aqui, dá certo também. Atividade número 4. Os alunos do 5º ano estão montando um cubo para fazer um dado para a aula de matemática. Eles utilizam um molde seguinte, onde os números 3 e 4 representam duas faces, suas faces opostas. Olha só, tá aqui. Em um dado, a soma dos números em suas faces opostas, quaisquer, totaliza sempre 7. Com base no desenho anterior, que algarismo deverão estar escritos nas faces em branco? Olha só. Aqui, quando eu fosse planificar, por exemplo, né? Esse lado vinha para cá e esse lado vinha para cá, do 4, né? Ó. Então aqui ficava um lado e aqui um outro, eles ficavam opostos, esses lados, né? Um de frente para o outro, e os lados opostos de um dado, a soma deles tem que ser 7. Então vai ficar 3 mais 4, 7. Então o 3 e o 4 já foram usados, né? Então os números que sobrou de 1 a 6 para compor o dado seria o quê? Seria o 1, o 2, o 5 e o 6, certo? Agora, observe que quando eu for planificar esse dado, eu vou dobrar esse lado para cá, e esse daqui eu vou dobrar para cá, esse lado vai ficar na frente desse. Então, eles vão ser opostos. Então, a soma desses dois aqui tem que dar 7, certo? E esse daqui vai ficar embaixo, e esse aqui vai ficar em cima quando for fechar o dado, ó. Também vão ficar em lados opostos, também tem que dar 7, certo? Bom, sabendo disso, eu sei que esses dois vermelhos aqui somando tem que dar 7, esses dois verdes tem que dar 7, para os números que sobraram, certo? E aqui a gente pode ir por tentativa mesmo, ó. Os números que faltaram é 1, 2, 5 e 6. Então, se eu botar 1 aqui, para completar 7, obviamente aqui tem que ser 6. Né? Porque quando eles dobrarem, ó, aqui vai ficar 6 num lado, 1 no outro, 7. Sobrou o 2 e o 5, né? Então, se eu botar o 2 aqui, quando eu fechar o cubo, esse dado aqui vai ficar em cima do 2, essa face do 5. Então, 5 com mais 2, 7.
É uma das formas, eu poderia inverter, eu poderia colocar, por exemplo, 6 aqui, e 1 aqui, 5 aqui e 2 aqui. Mas essa é uma das formas e é justamente, né, a forma que está aqui no item D. Ó, 1, 2, 6 e 5. Né? Poderia ser outra também. Tudo bem? Então, essa é a resposta correta. Atividade número 5. Observe o formato do seguinte objeto. Né? É um copo comum, né? A gente é acostumado a utilizar. A planificação desse tipo de copo é... Temos aqui o item A, B, C e D. Pessoal, esse copo aqui, ele representa um tronco de cone, né? Imagina que você pega um cone, né? Aí faz um corte aqui, né? E pega essa parte aqui, ó. Tirando aquela partezinha lá de cima do bico do cone, né? Onde tem um vértice do cone, né? Lá em cima. Então, você pega essa parte aqui para baixo, que é um tronco de cone. É mais ou menos isso daqui, ó. Vocês entenderam, né? Um tronco de cone, né? Ó. Que é esse formato de copo. E aí, essa planificação dele, você percebe que embaixo é um círculo e aqui de lado não vai ser um retângulo, porque observe que aqui em cima é maior do que o raio daqui de baixo. Esse raio é maior do que esse, certo? Então, ele não vai poder ser esse, certo? Também não vai poder ser esse daqui, porque ele não vai formar retângulo, né? Então, pela forma com que a gente for observando aqui esse trajeto, né, que está fazendo aqui, girando no eixo, essa parte vermelha aqui, né, a gente vai perceber que tem que ser mesmo o item D, certo? É o item D. Bom, aqui a gente conclui mais uma videoaula para que nós possamos, para que vocês possam entender sobre esse conteúdo de planificação de copos redondos e de poliedros. Primeiro a gente explicou o que era poliedros, copos redondos, explicou o que era planificação, fez algumas atividades. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, preste atenção. Se vocês gostaram, curte, compartilha, comenta. Deixa a sua dúvida, se tiver dúvida, deixa a sua dúvida. O seu elogio, a sua crítica construtiva também é muito bem-vinda, tá certo? E que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Se inscreva no canal e ative o sininho. Isso é muito importante para você receber notificações dos próximos vídeos.